Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, Maciel. Boa noite, Shirley. Boa noite, Regina. Boa noite, Anne. Boa noite, Karine. Boa noite, Nani. Boa noite, Nani Azevedo. Boa noite, Rosiane. Boa noite, Lara. Boa noite, Horti Marina. Um beijo para Pernambuco. Márcia Esmalteria, boa noite. Boa noite, Jéssica, minha xará. Márcia, eu não tô no espaço, tá? Eu tô em casa. Amanhã eu mostro pra vocês. Então, pessoal, boa noite, Leile, Vanusa, Joyce. Então, gente, eu quero conversar com vocês hoje de um assunto bem bacana e muito importante, tá? Um dos relatos que eu vejo as meninas sempre com muita dificuldade é na questão de fidelização de cliente, né? Então eu vim aqui hoje dar algumas dicas para vocês que eu tenho certeza que vai agregar muito aí para quem já realiza atendimento de mesa, tá? Vou dar só um tempinho aí para quem tá entrando na live. Compartilha a live aí com as suas amigas de profissão, que vocês querem que elas não percam esse conteúdo de hoje. Compartilha aí, gente. Compartilha aqui no aviãozinho a live aí com o pessoal. Na hora que colocar 80 pessoas na live aqui, eu vou começar a dar várias dicas para vocês. Então compartilha a live aí com as suas amigas, colegas de profissão, que eu tenho certeza que elas vão amar essa live. Então vamos lá, gente. Compartilha aqui. A gente tá com 60 pessoas na live. Se cada um compartilhar com uma amiga, já dá a quantia pra gente começar a nossa live. Qual é o gel para encapsulamento? Qualquer gel transparente, gente.
Então, gente, vamos lá. Eu quero muito dar várias dicas para vocês aqui relacionado a como vocês podem fidelizar clientes de vocês. Eu quero passar várias dicas para vocês. Mas antes de eu começar a transmitir esse conteúdo para vocês, tá vendo esse aviãozinho aqui, ó? Clica nele, compartilha com uma amiga aí de profissão ou qualquer amiga para ela não perder essa live aqui agora, que eu garanto que vocês vão aplicar bastante dica aí no dia a dia de vocês que eu vou passar hoje e vai dar realmente muita diferença aí no atendimento de vocês e, consequentemente, vocês vão começar a fidelizar muito mais a cliente de vocês. Muito bem, gente. Vamos lá. Vamos lá, compartilha aí pra gente começar a nossa live o mais rápido possível, pra eu já começar e dar várias dicas pra vocês relacionado à fidelização de cliente, tá? E, gente, vou falar muito ponto bacana pra vocês. Eu tenho certeza que vai abrir a mente de muitas meninas aqui, porque, infelizmente, é o que eu mais vejo presente nos salões, tá? Então, assim, tenho certeza que vai fazer a diferença aí no espaço de vocês. Então vamos lá, gente. Falta 5 pessoas. Compartilha a live aí pra gente já começar o nosso conteúdo aqui, pra vocês já anotarem tudo, tá? Gente, pra quem tem a memória um pouquinho ruim, que por exemplo é o meu caso, já pega um papelzinho aí, anota para vocês ficarem por dentro de todas as dicas, hein? 79, hein, gente? Compartilha com uma amiga aí para sua amiga crescer junto com você, porque a ideia das lives aqui é realmente isso, proporcionar muito conhecimento para vocês que vai dar resultado, tá? Então, chegamos aqui a 83 pessoas. Então, gente, vamos dar início aí à nossa live de hoje. Eu tava muito afim de fazer essa live porque eu vejo que muita gente tem dificuldade nessa questão de fidelização de cliente, né? Ah, Jéssica, eu faço um alongamento impecável, mas as minhas clientes não estão voltando, tá? Primeira coisa, né, gente? Eu fiz uma live para vocês aqui antes de ontem, falando para vocês que a gente tem que priorizar a qualidade e não a agilidade, né? Foi o exemplo que eu dei para vocês que a gente, que é mulher, a gente tem a paciência de esperar. Então, a gente prefere um trabalho com qualidade que demore do que um trabalho rápido que não seja de qualidade, tá? Então, assim, um dos fatores principais de você fidelizar o seu cliente é você manter o seu padrão de qualidade, tá? Eu atendo várias pessoas novas, tá? E o relato que eu sempre escuto das minhas clientes são: Jéssica, eu fazia alongamento com tal pessoa, ela trabalhava super bem, mas ela começou a desejar porque ela viu que eu tinha a fidelidade a ela. Então, gente, um erro muito comum, tá? Não é só de nail designer, não. Eu acredito que seja de ser humano e a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Quando a gente atende a cliente durante muito tempo, a gente acaba acostumando, tá? Então, quando a gente acostuma, a gente acaba ficando um pouquinho mais desleixada, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente não pode ter tratamento diferente com uma cliente que é antiga do que com uma cliente nova. Muito pelo contrário. Se você já tem uma cliente antiga ali, aí que você tem que fidelizar ela cada vez mais, tá? Aí que você tem que procurar agradar ela mais, tratar ela bem, né? Pra você não perder aquela cliente fiel que está ali com você, tá bom? E isso aí, gente, é os erros que a maioria das designers cometem, porque eu atendo muita gente que fala isso pra mim, tá? Eu gosto muito de conversar.
e eu tenho um contato muito bacana com as minhas clientes, tá? Então eu sempre procuro o feedback das minhas clientes. O que tá bom, o que ela tá gostando. Pode ser cliente antiga ou cliente nova. Assim que eu finalizo o alongamento dela, eu pergunto: e aí, você gostou? Se elas não falam, né? Porque normalmente elas têm essa mania também de falar isso. Outra coisa, gente, muito importante. Muitas de nós começamos trabalhando dentro de casa, tá? E o maior erro também é a gente acostumar a trabalhar dentro de casa e ficar desleixada, tá? Simplesmente acordar e atender a cliente. Gente, coloca na mente de vocês que a gente não gosta de chegar num lugar, a pessoa tá com a aparência apresentável, a gente ser bem atendida. Então, a primeira coisa que vocês têm que colocar na cabeça de vocês também independente do local de atendimento que vocês fazem, vocês têm que estar apresentáveis profissionalmente. Então, é o que eu mais vejo, tá? Acorda e já vai de qualquer jeito atender a cliente. Não, gente, arruma, não tô falando que tem que passar muita maquiagem nem nada não, mas fica apresentável para aquela cliente. Por quê? Porque isso passa mais segurança ainda para aquela cliente sua, tá? Vão existir dias que a gente não tá desanimada, a gente não quer arrumar, etc. Mas pensa que a gente tá lidando com mulher observa muito, tá? Então, por exemplo, quando eu vou fazer atendimento, eu começo a atender, por exemplo, 10 horas da manhã, 8 horas da manhã eu já tô de pé pra arrumar pra eu ir trabalhar, tá? Então eu tenho todo um ritual pra mim poder atender a cliente. Eu gosto de acordar mais cedo pra eu organizar minhas coisas dentro de casa, tomar meu café da manhã sossegada, me arrumar, né? Eu ir chegar no estúdio. Normalmente eu sempre chego no estúdio 1 hora antes do horário marcado da cliente. Pra quê? Para eu deixar o ambiente arejado já, ou que seja, já ligar o ar-condicionado. E também eu arrumo tudo que tiver que arrumar, então eu já deixo tudo no jeito, tá? Eu não atendo o cliente 10 horas e eu estou chegando 10 horas da manhã no salão, não, tá, gente? Então, assim, esse é outro cuidado que vocês têm que ter, porque a gente tem a tendência realmente de ficar um pouquinho mais desleixada, tá bom? Outra coisa, gente, que a gente consegue fidelizar um pouquinho mais aquele cliente nosso. Por exemplo, a gente tem um certo cuidado com aquele cliente, né? A gente está aberta a sugestões e a feedback da cliente, porque o que eu mais vejo, às vezes, são meninas que não querem ter feedback de cliente. E na minha mente não existe isso, gente. Então, você tá atendendo a sua cliente, assim que você finaliza a sua cliente, não é você estar sentada na sua mesa, você falar assim, ó, beijo, tchau. Não, gente. Você tem que levar a sua cliente na porta, tá? Você tem que pegar e falar assim, olha, muito obrigada, espero que você tenha gostado do alongamento. Mês que vem eu espero você aqui novamente. E qualquer problema que der no seu alongamento, você pode me mandar mensagem. Então, vocês estão vendo a diferença de atendimento que a gente proporciona do que só fazer o alongamento meio que robotizado e a cliente simplesmente ir embora? Ou a gente fazer o alongamento e a gente tratar bem aquela cliente, levar a cliente na porta e oferecer o suporte para aquela cliente? Então, isso também, gente, é o que eu mais vejo em vários salões, não é nem só questão de atendimento de design ou manicure, não, tá? Já entrei em vários salões que você acaba de fazer, que seja um pé em mão ou mexer no cabelo, a pessoa ela nem
nem te leva na porta. A pessoa já pega, já atende outro cliente, já manda o outro embora e por aí vai. Então, fica muito robotizado, a gente perde um pouquinho aquele lado humano. E quando a gente está trabalhando, né, com pessoas, a gente não pode esquecer que a gente está trabalhando com humanos, né? Então, é aquela questão que a gente acaba que assim, a gente fica meio que psicóloga também, né, de vários clientes. Então, essa é uma outra postura que vai fazer diferença também, tá? Muitas meninas falam assim, ai, mas eu não tenho um ambiente chique, eu não tenho... Gente, não tem que ser ambiente chique, não. É ambiente confortável, sabe? Eu comecei atendendo dentro da minha casa, em cima da minha cama. E eu tentava proporcionar o melhor que eu tinha com o que eu tinha, né? Então a gente também tem que viver de acordo com a nossa realidade de vida. E outra coisa, gente, cliente chegou. Oi, tudo bem? Você deseja uma água? Você deseja um café? Você já tomou café da manhã? Tipo assim, são coisas que a gente conquista aquela cliente realmente, tá? Outra coisa que eu também faço, assim, eu procuro sempre dar alguns mimos para as minhas clientes. Algumas datas comemorativas, gente, não precisa de ser nada demais. Tipo assim, não precisa de ser nada muito caro. Quando eu não tinha condição de encomendar qualquer coisa com alguém, eu mesma fazia, entendeu? Eu fazia bombom, eu fazia qualquer coisa para eu dar um presentinho para aquela cliente. Ah, lembrei do aniversário da cliente. Ah, Dia da Mulher. Enfim, gente, são datas que vai puxar para profissional. E hoje em dia, as pessoas são muito mais carentes disso. Por quê? Porque ficou tudo muito robotizado. Então, quando a pessoa ela vai num espaço que a designer trata ela bem, deixa ela confortável no ambiente, conversa com ela, não é só sentar na mesa e atender, tá? Porque isso também é relato que eu vejo de muitas clientes minhas, principalmente às vezes clientes novas que vêm de outro lugar, tá? Nossa, Jéssica, a menina simplesmente nem olhou na minha cara, ela sentou na mesa, fez o alongamento e tchau. Então, tipo assim, o negócio perde o lado muito humano. E a gente gosta disso, porque parece que a pessoa não fez questão nenhuma da gente estar ali. É a mesma coisa. Eu chegar num salão pra fazer meu cabelo e a pessoa nem olhar na minha cara, ela arrumar meu cabelo e falar tchau. Então, assim, esses são coisas, né, que a gente tende a perder pelo fluxo de cliente que a gente tem, mas a gente tem que se regrar demais em relação a isso, para a gente não perder esse contato, né, com a cliente. Outra coisa que eu fazia também, gente, hoje em dia, infelizmente, eu não faço isso e eu até falo para as minhas clientes, mas no início, o que eu fazia? A cliente vinha, fazia o alongamento comigo, né? E aí, na hora que dava o prazo mais ou menos de 15 dias a 20 dias, eu já mandava mensagem para ela. Oi, fulano, e aí, tudo bem? Então, a gente tá quase perto já de fazer a nossa manutenção. Vamos agendar? A gente lembrar a nossa cliente que ela tem que fazer a manutenção. Isso aí era um cuidado que eu tinha redobrado com as minhas clientes e a gente forçava elas fazerem a manutenção, porque tem muita gente que esquece, tá? Então, assim, por exemplo, hoje em dia eu peco isso com as minhas clientes, mas eu sou muito aberta com elas e eu falo assim, olha, infelizmente, hoje em dia, ou você sai daqui marcada já, ou você me manda mensagem pra gente agendar. Por quê? Porque hoje em dia, o fluxo de cliente que eu tenho, eu ministro curso presencial, eu ministro curso online e ainda administro lá o estúdio, eu não tenho condição de ficar mandando mensagem para cada cliente. Então, eu dou opção para ele. Ou ele já sai dali agendado, né? Ou ele me manda mensagem, tá? Mas para quem tá iniciando, gente, eu acho realmente assim,
um cuidado redobrado com a sua cliente. Deu 15 dias, fulana, e aí, como que tá a manutenção? Como que tá o alongamento? Deu tudo certo? Nenhuma unha quebrou? Tem alguma coisa te incomodando? Então, isso mostra que você faz questão daquela cliente, tá? Eu vou olhar as perguntas aqui, gente, calma. Gente, deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Deixa eu falar uma coisinha pra vocês. A nossa live, eu falo assim que hoje em dia as pessoas elas não têm a capacidade de ter paciência, né? Eu sempre faço live com o tema aqui em cima, ó. Tá vendo? E aí o que acontece? Eu não vou ficar respondendo pergunta pra vocês aqui fora do tema da live, porque senão eu não vou colocar tema na live, tá? Então, qual que é o tema da live? Fidelidade com o cliente. Então, se vocês querem me perguntar alguma coisa, me pergunta através da caixinha de pergunta aqui sobre o tema da live, tá? Se for coisa relacionada a curso, a gente tem um número do WhatsApp próprio que vocês podem mandar mensagem lá e aguardar a resposta. Agora, eu não vou ficar aqui respondendo para vocês coisas que não tem nada a ver com o tema da live, tá? Então, assim, vão pensar um pouquinho, né? Tem coisa assim que eu não preciso nem de falar aqui pra vocês terem essa percepção, tá bom? E aí, tira até o meu foco, né? É porque, infelizmente, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês que eu sou uma pessoa muito tranquila, tá? Eu sou muito tranquila, eu sou muito aberta à sugestão, eu sou total aberta com tudo. Mas, infelizmente, o que eu mais vejo hoje em dia, tá? Principalmente que eu comecei a ministrar curso online, as pessoas não têm paciência. Ninguém quer ter paciência, mas eu tenho que ter paciência com todo mundo, né? Então, assim, calma, né? Se você quer uma resposta, me chama no direct ou me chama no WhatsApp. Tem várias formas de vocês conversarem aí comigo e aí fica tormentando aqui na live, parecendo que tira o foco da gente aqui, né? Então, voltando ao tema da live, que é o quê? Fidelidade de cliente, né? Por isso que eu sempre faço stories para vocês aqui, perguntando qual o tema proposto que vocês querem da live, tá? Eu não vou ficar respondendo nada fora do tema proposto da live, tá bom? Então, vamos lá voltar. Aí, vamos retocar aqui, que eu já até perdi meio que o raciocínio. Falei para vocês de fidelização de cliente, de atendimento, né? Outra coisa também, gente, que eu acho muito importante é o seguinte: a gente ter ética, tá? Ética profissional. Eu acho muito importante ter, e infelizmente esse ramo nosso não tem. O que eu mais vejo, designer falando mal de designer, designer falando mal de cliente. Gente, eu acho isso a coisa mais feia do mundo, mais feia do mundo. Que tanto, quando eu vou contratar no meu estúdio, eu sou super curta e grossa. Não gosto de conversa fiada, não faço fofoca com o cliente, porque as clientes do meu estúdio lá, elas já sabem o ritmo do meu espaço ali, né? Então, eu tento proporcionar um ambiente, o quê? Confortável, agradável, que ela vai ir para relaxar, tá? Por exemplo, eu vou falar um exemplo que eu sei que vocês sofrem muito. Nossa, Jéssica, eu tô fazendo um alongamento e a cliente não para de mexer no telefone. Gente, tudo é coisa que a gente encaminha a cliente, né? Então, por exemplo, existem clientes que vão querer mexer no telefone? Vão.
mas eu não vou permitir, né? E não é você falar com a pessoa que, olha, não pode mexer no telefone. Não é você falar isso. É você saber a forma que a gente fala é o mais importante. Por exemplo, todas as clientes minhas que tinham mania de mexer no telefone, o que eu fui fazendo? Eu fui tentando conversar com ela um pouquinho mais, conhecer ela um pouquinho mais, e aí na hora que eu tinha um pouquinho mais de intimidade com ela, o que eu falava? Eu falava assim, fulana, deixa eu te falar uma coisa. Você tá me pagando, não é só pela unha. Você tá me pagando pelo espaço, você tá me pagando para você ter um tempo seu, porque a gente quase não tem tempo hoje em dia. Então, assim, um conselho que eu vou te dar, a gente vai ficar aqui praticamente como se fosse 2 horas. Desliga um pouquinho da internet, vamos conversar um pouquinho, relaxa, você tá num ambiente aqui que não tá com barulho, não tá desconfortável. Então, tipo assim, automaticamente a cliente ela vai ficar sem graça e ela vai acender uma luzinha nela e falar: poxa, realmente eu já mexo no telefone o dia inteiro, eu tô aqui fazendo a minha unha, o que eu quero fazer? Ah, eu quero relaxar agora. Então, tudo é a forma que realmente que a gente conversa e fala com a cliente, né? Existem várias formas da gente falar. A gente não precisa de ser grosseira para colocar uma ordem no nosso estúdio, tá? Então, tudo é a forma que a gente leva realmente a cliente e o assunto, tá? Então, gente, eu até vi uma pergunta aqui e eu ia falar a respeito disso, tá? Que, inclusive, quem falou aqui foi a Rose. Devemos colocar na parede as regras do espaço? Será falta de educação na profissional? Gente, eu acho muito desnecessário, de verdade. Por exemplo, de eu entrar em salão e tá escrito assim: não faz fiado, não mexer no telefone. Se borrar a unha, eu vou cobrar R$1 por borre, porque mexeu no telefone. Gente, a gente não tá mexendo com criança, não. A gente não tá trabalhando com criança. A própria pessoa tem que ter a consciência e a gente tem que transmitir isso pra ela, tá? Mas assim, sinceridade, eu acho muito desnecessário colocar essas plaquinhas de regra. Você tem que passar essa regra na hora que a cliente agenda, tá? Mesma coisa, uma cliente nova vai agendar comigo, eu já coloco as regras. Olha, proibido levar animal, proibido acompanhante, tolerância de atraso. Enfim, isso aí são coisas que a gente passa no próprio agendamento. Agora, colocar essas plaquinhas, a gente não tá mexendo com criança, né? Então, vamos lá. Tamara, então, o que fazer com a cliente que é fiel, mas dá muito trabalho? Tipo, quebra sempre, estraga esmalte, reclama da presilha de curvatura. Gente, deixa eu falar pra vocês. Tem 8 anos que eu tô nessa profissão e tem 8 anos que eu tenho algumas clientes, tá? Elas começaram comigo e elas estão comigo até hoje. Todo cantinho que eu fui, elas foram atrás de mim. Então, acaba que eu fico com mais intimidade com elas e, consequentemente, elas também ficam com intimidade comigo, tá? Mas, por exemplo, eu vou brincando com a cliente, né? Eu vou meio que descontraindo, mas eu não brinco no WhatsApp, tá? Porque a pessoa pode interpretar de outra forma. Por exemplo, eu brinco pessoalmente, porque a pessoa vai me ver rindo e vai ver eu falando brincando, tá? Então, por exemplo, Jéssica, de acontecer, tá, gente? Lá no meu espaço. O gel tá queimando. A presilha tá me incomodando. Eu brinco, eu falo assim, gente, esse aí é o preço da beleza, né? Toda mulher tá acostumada com dor já. Tudo que a gente faz, a gente sente alguma dorzinha. Então, tipo assim, são algumas coisinhas que a gente joga pra cliente que a gente fala meio que brincando, mas ela consegue entender aquele lado. E é óbvio também que se eu tô fazendo aquilo ali, eu não tô fazendo de maldade. Eu tô fazendo porque é necessário fazer, né? Então, assim,
Tudo igual eu falei pra vocês anteriormente, gente, tudo é a forma que a gente fala, tá? E uma coisa muito importante, eu nunca na minha vida vou mandar uma mensagem para cliente propondo alguma coisa, reclamando, ou enfim, qualquer coisa pelo WhatsApp, gente. Sabe por quê? Porque, por exemplo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a gente manda uma mensagem, principalmente quando é escrita, tudo vai da mente da pessoa, da forma que ela vai interpretar aquele texto, tá? Eu vou falar pra vocês pelo seguinte, por mim. Todo mundo acha que eu tenho a cara super séria, super fechada, o tom da minha voz é um pouquinho mais grosso, então isso passa um pouquinho mais de brutalidade, né? Então, você já imaginou eu pegar e mandando uma mensagem pra cliente e falando com ela, por exemplo, ela quebrou a unha. E aí eu mandar assim pra ela, mas a unha não quebra sozinha. Ela não vai entender que eu tô falando brincando com ela, entendeu? Realmente a unha não quebra sozinha, mas quando a gente fala pessoalmente, a pessoa vai ter um outro entendimento, tá? Então tudo que vocês tiverem que falar com a cliente de vocês, falam pessoalmente, tá? Qualquer coisa, fulano, olha, aconteceu isso aqui, né? Vamos tomar cuidado aí pra gente não ter nenhum problema futuramente, né? Por exemplo, eu sou super flexível em questão de horário, porque eu não marco o cliente um atrás do outro, né? Eu tenho esse cuidado também, tá, gente? Por exemplo, se eu vou fazer uma aplicação de fibra, que eu sei que eu demoro 2 horas, eu vou marcar cliente de 2h30, tá? Então, eu vou dar um intervalo mais ou menos de meia hora para vir a outra cliente. Se for manutenção, eu sei que eu demoro aí na faixa de 1 hora, mais ou menos. Então, eu vou marcar de 1h30. Eu sempre dou um intervalo de meia hora de cada cliente, tá? Por quê? Por que eu falo isso? Eu tenho muita cliente de longe, tá, gente? Tenho cliente aqui da região? Tem, mas a maioria das minhas clientes são de bairros bem longe mesmo, que dá tipo 40 minutos. Dependendo da cliente, dá até 1 hora, tá? Então, assim, são clientes que estão vindo de longe. Então, você já imaginou que se eu marcar uma cliente atrás da outra e aquela cliente que vier de longe atrasar 15 minutos e eu não atender ela, e ela tá comigo quantos anos? Então, assim, esse é um cuidado que vocês também têm que ter. Não tem necessidade, gente, de vocês marcarem cliente um colado no outro, tá? Aumenta a carga horária de trabalho ou aumenta os dias, mas tem esse cuidado até mesmo porque, vamos supor que a cliente atrasa 10 minutos. Se a cliente atrasar 10 minutos, você vai atrasar todas as suas clientes 10 minutos, tá? Você já imaginou se toda cliente atrasar 10 minutos? O transtorno que você vai causar na última cliente que você vai atender? Eu falo, gente, porque, tipo assim, eu sou muito chata com horário, tá? Eu sou extremamente exigente em questão de horário, tá? É igual eu falei pra vocês, se eu tenho um cliente 10 horas da manhã, 8 horas eu já tô de pé e 9 horas da manhã eu já tô no estúdio organizando tudo, tá? As meninas que trabalham comigo, mesma coisa. Eu sou extremamente chata em questão de horário. Pra mim não existe cliente ficar esperando profissional, não. Pra mim eu acho a coisa mais feia do mundo. Se a gente agenda um horário, é exatamente para você atender a cliente aquele horário, tá? Aí, o que eu tenho mais ranço, eu já deixei de ir em vários lugares por causa disso, tá, gente? Eu estar agendada tal horário e a pessoa me atrasar ali 20 minutos. Eu vou esperar, vou esperar me atender, mas eu não volto ali nunca mais na minha vida. Já larguei vários profissionais que trabalham super bem, mas eu larguei por causa de atraso, tá? Porque isso, gente, é insuportável. E a gente vive num mundo tão corrido que a gente faz tudo cronometrado praticamente. Então, assim,
Tenham muito cuidado em questão de horário, porque isso aí é o que eu mais vejo em salão também. E é muito chato, gente. Você ir num lugar achando que você já vai chegar e ser atendida, e aí você fica ali, você toma um chá de cadeira. Isso é insuportável, tá? Então, igual eu tô falando aqui pra vocês, então eu tenho todo um cuidado. Eu sempre dou um intervalo de cliente de meia hora, tá? Por quê? Eu vou receber a minha cliente, eu vou oferecer ela alguma coisa, eu vou conversar com a minha cliente, eu vou perguntar se ela está bem, né? Aí eu direciono ela para o meu atendimento de mesa, trabalho tranquila, porque eu não gosto de trabalhar correndo também. E aí, finalizei aquele atendimento, ainda eu tô tranquila, porque eu tenho mais tempo ainda para me relaxar, para esperar outra cliente. Então, eu vou conversando com aquela cliente, aí ela vai, continua conversando, aí ela vai efetuar o pagamento. E aí, enfim, gente, né? A gente tem que terminar de fidelizar aquele atendimento ainda, que a cliente não foi embora ainda, né? A cliente, ela só vai embora na hora que ela sai do seu espaço, né? O que eu mais vejo é um monte de gente fazendo isso. A cliente senta, a designer fica sentada e a cliente vai embora. Tipo assim, é a mesma coisa que você entrar na casa da pessoa e a pessoa não te levar na porta para você ir embora. Isso é muito desconfortável, eu pelo menos acho, tá? Então, eu faço tudo aquilo com a minha cliente que eu gostaria que fizesse comigo, tá? Então, anotei, né, aquela cliente com um horário maior, fidelizei ali minha cliente, conversei com ela tranquilo, e cliente sente quando a gente tá correndo também, gente, porque a gente transparece isso, né? E tudo com cuidado, gente. Vai, direciona a sua cliente. Ai, qual esmalte que você quer passar? Você tem preferência de cor? Você gosta de qual tom? E por aí vai. São N coisinhas que a gente tem que ter aquele cuidado com a cliente, tá? E pega e leva a cliente na porta. Leva a cliente, olha, muito obrigada pela sua presença, eu espero você aqui mês que vem. Bom final de semana, fica com Deus. Esses aí são cuidados, assim, que pra mim é normal, porque faz parte de mim, né? Mas, infelizmente, tem profissionais que não são assim e são totalmente robotizadas. Por isso que eu falo assim, que até hoje eu tenho clientes de 8 anos, tá? Lógico que a qualidade do serviço prende muitas pessoas, mas o mercado, gente, o que mais tem é profissional. Ela vai encontrar uma outra profissional que faça o alongamento do jeito que ela gosta, e aonde ela for melhor, bem atendida, onde ela for mais, digamos, recebida melhor, é ali que ela vai ficar, porque é isso que a gente quer, né? Até eu também, se eu chegar em outro espaço e eu for muito bem atendida, vai ser lá que eu vou voltar. Eu não vou chegar em outro lugar que simplesmente a pessoa não tá nem aí, ela me atende e me manda embora, né? Então, assim, infelizmente a gente perdeu um pouquinho desse lado humano, né? Muitas pessoas, e a gente tem que ter muito cuidado, porque isso é o mais importante, e o lado humano é o que move a gente, né? Então vamos lá. Nossa, gente, tô até com calor aqui, essa luz. É bom ou ruim ter música tocando durante o atendimento? Gente, depende da música, né? Eu não tenho nada contra funk, tá? Inclusive gosto, tô numa festa, eu escuto. Escuto, enfim, um funk que eu gosto, eu vou escutar. Só que, gente, pensa comigo, você tá indo fazer sua unha, então você tá indo relaxar, né? Aí, desculpa, peraí que é minha bateria. Aí, voltando. Você tá indo fazer sua unha, né? Então, você tá tirando um momento seu pra você relaxar, pra você... Enfim, né, gente? Ter o seu momento ali de beleza, de descontração, de conversa, de riso. E aí, você chega no lugar, gente, tá tocando aqueles funkão, tipo putaria, né? Música alta, né? Então, assim, música de trabalho, gente, é música ambiente. É música tranquila, que a cliente vai estar ali relaxando, sem som alto, porque
tem mais gente trabalhando ali, às vezes você tá conversando com a cliente, às vezes você tá gritando com a cliente e o som tá alto. Então, tipo assim, não é que seja proibido. Eu acho super bacana, tem dia que eu coloco no estúdio, tem dia que eu não coloco também, porque às vezes tem dia que a gente tá com a mente mais cansada. Às vezes o fluxo de gente é maior também, aí que eu não coloco música, porque acaba que é mais gente ainda, então dá mais som, né? Então, assim, são esses cuidadinhos que a gente tem que ter também, né? Agora, não dá, né, gente? Você chegar no ambiente lá, tá aquele som alto, que você não vai conseguir nem conversar com a pessoa, ou também aqueles funk putaria, né? Eu acho que não é ambiente, né? Ou TV também é muito válido, tá? TV é super válido também. Eu não coloco, gente, por quê? Porque eu gosto de conversar, né? Então, assim, eu sempre tô conversando com as minhas clientes. Então, assim, acaba que antes eu até colocava, mas ninguém assistia. Porque a gente acaba conversando, vai falando da vida, vai descontraindo, enfim, né? Então, assim, hoje em dia eu não coloco televisão por causa disso. Aí, vamos supor, um dia que tá mais tranquilo, eu coloco sim um som ambiente. Gente, pode ser sertanejo, pode ser um pagode, né? Mas assim, que seja uma coisinha mais tranquila, um som realmente ambiente, que não vai ficar aquela coisa, né, muito alta, não. Televisão também é ótimo, você coloca um canal ali que todo mundo vai ver e tá perfeito, né? A maioria das minhas clientes tem filhas e levam as crianças e se eu estou com tempo até pintar a unha das meninas. Tem meninas que pintei as unhas com 4 anos. Exatamente, Ana Maria, isso é um ponto super importante. Se você quer conquistar uma cliente que tem filho, agrade o filho dela. E aí o que você mais vê é o quê? Designers profissionais que não têm paciência com o filho da profissional, tá? Gente, eu sei que é difícil, às vezes, a gente realizar um atendimento com uma criança bagunçando, que não sei o que e tal. Sim, gente, mas pensa comigo que às vezes aquela mãe ali, ela não teve outra opção, né? Infelizmente, ela teve que levar o filho dela porque não tinha ninguém para ficar com ela. Porque se ela pudesse, ela não levaria, porque é o tempo que ela tem para relaxar. Entendeu? Lembra que eu falei pra vocês anteriormente que hoje em dia, quando a gente mexe com beleza, a pessoa tá tirando aquele momento dela pra ela relaxar, pra ela descontrair. A gente vive num mundo tão louco, tão corrido, as pessoas custam a tirar um tempo pra conseguir ir no salão. Então, se aquela mãe tá levando o filho, é porque ela tem a necessidade de levar o filho, né? Então, assim, se você quer fidelizar, né, essa cliente aí, o resto da sua vida, trate bem o filho ou a filha dela, que eu garanto que você vai fidelizar uma cliente aí pro resto da vida de vocês, tá? Então, deixa eu ver aqui mais. Exatamente, Valquíria, eu também amo conversar com minhas clientes, a gente tem uma relação muito bacana, e até mesmo porque a gente tem que procurar conhecer um pouquinho das pessoas que a gente está atendendo, né? É igual eu falei pra vocês, que a gente tem que perder um pouquinho aquele lado robotizado e ser mais humano, né? E eu gosto muito, gente, de conversar, eu gosto muito de conhecer as pessoas. A gente às vezes conhece a história de vida de uma pessoa. Tem cliente que dá muita dica pra gente. Enfim, né? Eu acho que a gente conversar é a coisa mais gostosa do mundo. Quando se tem diálogo, é muito bom, gente. É muito bom. Eu gosto muito disso. Então, por isso que às vezes no espaço eu não coloco nem televisão e muito menos música, tá? Porque eu realmente gosto de ter esse contato com as clientes, sim, tá? Então, vamos lá, só pra gente retocar aqui os pontos que eu falei pra vocês. Falei em questão de ética profissional, que é muito importante, que está em falta no mercado, tá, gente? Infelizmente, é uma querendo comer a outra. Peraí, que minha cachorra.
Gisele! Então, vamos lá. É uma cliente querendo comer a outra, tá? Ó, desculpa, é uma profissional querendo comer a outra. E, gente, para que isso é muito feio, que tem cliente para todo mundo. Aqui na minha avenida, onde que é o estúdio, deve ter mais de 10 salões e eu não tenho medo nenhum de concorrência, muito pelo contrário, eu amo concorrência, porque isso me faz ser uma pessoa muito melhor e uma profissional muito melhor, tá? Porque aí eu tento melhorar cada vez mais. Então, falei de ética profissional aqui para vocês. O que entra também, a postura profissional, né? A gente está apta a atendimento, né? A gente está aparentemente para a cliente apresentável, né? Para a gente não atender a cliente descabelada. Outra coisa, gente, eu falei para vocês, questão de atendimento, recebe a cliente, tenha cuidado com a cliente, oferece uma água, um café, leva a cliente até na porta na hora que finalizar aí o atendimento, tá? Pós-atendimento, manda mensagem para sua cliente perguntando: e aí, a unha tá bem? Deu tudo certo? Se adaptou com a unha? Pronto. Vamos agendar a manutenção? Então, esse também é outro fator que a gente consegue fidelizar a cliente da gente, tá? Então, acaba que, gente, não é só um fator que vai interferir, fidelizar aquela cliente. São N fatores que vai fazer com que você fidelize aquela cliente, tá? Quero começar a atender, mas tenho um pouco de vergonha. O que eu faço? Vergonha de quê? Vergonha de quê, gente? Não entendi. Vergonha de atender a cliente, vergonha de falar que faz alongamento. Não entendi muito bem não, Jéssica. Reformula a sua pergunta aí pra mim, tá? Tenho que avisar a cliente que estou iniciando na área? Não, eu não vejo necessidade de você avisar ela, não, tá? Mas isso aí já entra outro tema que eu já falei, inclusive, aqui em algumas lives, que a cliente tem que estar preparada para atendimento. Se ela não está preparada para atendimento, ela tem que treinar, né? Ela tem que pegar modelo aí antes dela começar a realizar atendimento, né? Deixa eu ver mais aqui. Também falei serviço de qualidade, isso é óbvio que fideliza cliente, né? Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver o que vocês mandaram aqui. Tá, você é muito tímida. Então, Jéssica, inclusive me achará, né? Vamos lá. Gente, eu era uma pessoa extremamente tímida. Pra quem me vê hoje e pra quem me vê eu com os meus 16 anos, nem acredita na mesma pessoa, tá? Gente, eu tinha vergonha de conversar com as pessoas. Então, assim, eu fui perdendo a minha vergonha por necessidade, né? Eu inicialmente fiz faculdade, né? Então eu perdi muita vergonha lá também, porque tinha que apresentar trabalho, tinha que, enfim, né, gente? Não tem como faculdade, não tem como você correr de apresentação de trabalho. Agora, em questão do trabalho em si, eu nunca pensei muito nessa questão de timidez, não, tá? Porque a necessidade, pra mim, falou mais alto. Então, eu deixei a vergonha um pouquinho de lado e coloquei a minha necessidade na frente, né? Então, assim, vergonha a gente perde. Se você nunca tentar, você nunca vai saber. E às vezes a cliente que você vai atender, ela vai te deixar tão confortável que você vai pensar assim: nossa, gente, pra que eu fiquei com vergonha, né? Então, assim, vergonha a gente vai perdendo com o tempo, gente. A gente vai ficando calejado. Isso aí é super natural, tá? Por exemplo, até hoje eu sou tímida com algumas coisas, tá? Pode não parecer, né? Todo mundo fala que não parece,
Mas, gente, eu sou super tímida quando eu vejo alguém vendo meus vídeos ou vendo stories meu. Eu fico morrendo de vergonha, de verdade. Mas, assim, acaba que eu já tô acostumando um pouquinho mais, né? Então, assim, são coisas que a gente vai perdendo vergonha naturalmente, né? Agora, assim, a dica que eu deixo é: vai, não fica pensando em timidez, não, só vai. Só vai e tenta. O máximo que pode acontecer é a cliente perceber que você é tímida e não tem nada errado nisso. Tem pessoas que são mais tímidas mesmo e não tem problema nenhum, tá? Outra coisa também, gente, que é muito importante pra gente que é esse ramo, é a divulgação nas redes sociais. Isso é muito importante, tá? A gente postar foto aí dos nossos trabalhos. Eu acho muito válido. Eu sei que muita gente tem vergonha e quando eu comecei a fazer, gente, eu tinha muita vergonha e eu colocava aqueles filtros que nem aparecia minhas bochechas vermelhas, que eu ficava morrendo de vergonha. Era fazer stories. Eu tinha muita vergonha, gente, mas aí sabe o que eu fiz? Eu comecei a fazer e nem ver. Eu fazia, falava que não sei o que e postava. Fazia não sei o que, porque se a gente ficar revendo, a gente não posta, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu pra vocês que eu me cobro muito, tá? Eu me cobro o tempo inteiro, porque eu gosto de ser o mais perfeita possível, eu quero falar da melhor forma possível para vocês. Então, assim, quando vai alguma coisinha errada, eu fico assim, ai, que droga, fiz isso errado. Mas, o que eu comecei a fazer? Eu falei, ai, vai desse jeito mesmo, ai, vai eu falando errado mesmo, vai eu fazendo alguma coisa errada mesmo. Por quê? Porque com o tempo a gente vai melhorando, né? Por exemplo, eu tenho o meu canal do YouTube, que lá tem vários vídeos, gente. Meu canal do YouTube é bem antigo já. Não, bem antigo não, mas deve ter aí 1 ano e meio, quase 2 anos, né? Nem é tão antigo assim não, que eu demorei para criar. Se vocês pegarem o primeiro vídeo que eu postei e um vídeo hoje em dia, vocês vão ver a diferença. A diferença é gritante. A minha vontade que eu tenho é o quê? Eu apagar os antigos. Mas eu não vou apagar, gente, porque aquilo ali fez parte da minha história. E aí as pessoas vão ver o quanto eu evoluí, né? Por exemplo, aqui no Instagram mesmo deve ter várias postagens minhas aí antigas, de unhas que talvez não estejam nem tão boas. Mas tá aí, gente, tá postada. E o importante é a forma que eu tô hoje em dia, né? Pois é, gente, mas isso é natural. A gente nunca vai começar fazendo da melhor forma. A gente nunca vai começar com tudo perfeito. Então, assim, o que eu falo que o mais importante é a gente começar, né? E aí a gente vai indo. Isso aí é o de menos. Gente, quando eu comecei a gravar vídeo pro YouTube, que tanto assim os primeiros vídeos lá são bem ruins, até posição de mão mesmo, porque aí eu fui aprendendo, eu fui comprando outros suportes, enfim, eu fui correndo atrás de tentar melhorar mais. Os meus primeiros vídeos, horríveis, gente, horríveis, 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 posição horrível, a minha câmera também já não era tão boa, só que tudo é um progresso, né? É a nossa evolução aí. Então, hoje em dia eu tô de outro jeito e isso faz parte da gente. Por isso que eu falo que as coisas, gente, elas não acontecem do dia pra noite, tá? Até em questão mesmo de fidelização de cliente. A gente não vai fidelizar um cliente da noite pro dia, tá? A gente vai fidelizar o cliente durante os meses, durante os anos, né? Eu falo assim que é a mesma coisa de um relacionamento. Quando você começa a se relacionar, namorar, as coisas não são do dia para a noite,
né? As coisas vão acontecendo, a gente vai se conhecendo, vai entendendo um lado do outro, né? Então, a profissional e a cliente é um tipo de relacionamento também que a gente tem que conquistar, né? Então, não fica achando que, por exemplo, ai, Jéssica, eu fiz uma semana a fidelização de cliente que você falou e eu não fidelizei ninguém, mas você não vai fidelizar cliente nenhum com uma semana, não, tá? A gente vai trabalhando aí, gente, meses e meses, tá? Para cliente ter aquela percepção que você tenha o cuidado com ela, tá? Nada é do dia pra noite. Coloquem isso na mente de vocês, que nada é do dia pra noite. Tudo na vida, a gente tem os níveis que a gente tem que seguir e a gente vai cada vez melhorando mais, tá? Mas tirem da mente de vocês essa questão de que eu fiz uma coisa hoje e eu não tive o resultado amanhã, tá? Nada é do dia pra noite, tá bom? Não, mas não sei o quê. Deixa eu ver o que mais. Mostra seu suporte para gravar vídeos, por favor. Gente, esse suporte que eu tô aqui hoje, ele é super simples, tá? Amanhã eu vou lá no estúdio e aí eu mostro o suporte que eu faço gravação pra vocês verem. Isso aí, gente. O principal é não desistir, tá? Pra mim, não existe palavra desistir, tá? Se eu erro, eu vou tentar até eu acertar. Então, um exemplo que eu vou deixar aqui pra vocês é o seguinte. Se eu faço uma unha que eu tenho dificuldade e eu vejo que não ficou boa, eu vou fazer aquela unha até eu ver que ficou boa. Vocês podem, às vezes, achar aqui eu gravando stories, eu falando aqui pra vocês, mas, às vezes, tem vídeo que eu gravo 2, 3, 4 vezes, 5 vezes. Se eu vejo que o vídeo que eu gravei que não ficou bom, eu volto, regravo. Então, assim, tudo na vida é persistência, tá? Então, vocês que estão começando, ou para quem já tá no ramo também, que isso é super válido, se você tá fazendo uma coisa e não está boa, você vai fazer até ficar boa, tá? Ah, Jéssica, mas eu tô tentando e não tá dando certo. Gente, não é tentar 1, 2, 3 vezes, não. É tentar 10 vezes, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. O seguinte, deve ter uns 3 anos. Eu tinha muita dificuldade na francesa reversa, né? Que é a francesa com lixamento. E aí, eu coloquei na minha cabeça que enquanto eu não dominasse aquela técnica, eu não ia largar de fazer ela. Então, eu fui fazendo e fazendo até eu ver que pra mim ficou perfeita. Então, gente, coloquem na mente de vocês que o que vai fazer a diferença é a persistência, tá? E se não der errado, não, gente, não deu errado, tenta de novo, tá? É o que eu falo para as meninas lá no espaço, pra Fran, que eu tô treinando lá na equipe. Aqui, não desespera não deu errado, tira e faz de novo, gente. Ninguém vai morrer porque errou, não, tá? Errar é humano e faz parte do nosso crescimento. Só que vocês têm que colocar na mente de vocês que todo erro tem como ser consertado. Você fez um alongamento e não ficou bom? Tira e faz de novo. Ah, você fez de novo e não ficou bom? Tira e faz de novo. Você fez uma decoração que não ficou boa? Tira e faz de novo. Vocês estão vendo que é muito simples, basta a gente querer ter persistência, tá? Mesma coisa com o tema da live, fidelidade de cliente, tá? Não é querer fidelizar e fazer tudo isso aqui que eu falei pra vocês durante uma semana, não, gente.
Esse aí vai ser trabalho de 1 ano que vocês vão fazer com a cliente de vocês, tá? E é um cuidado que vocês têm que colocar dentro de vocês, tá? Não é você fazer isso, fidelizar a sua cliente e parar de fazer, não. É você fazer isso hoje até o resto da sua vida. Enquanto você trabalhar com isso, você fazer todo esse processo aqui que eu falei pra vocês, tá? Então, gente, tá dando 1 hora aqui de live já. Eu falo pra vocês que eu falo muito, né? Pois é. Então, coloquem em prática o que eu falei aqui pra vocês hoje, tá? Um exemplo maravilhoso que eu falei até nos stories passados aqui, que eu já fiz live falando a respeito disso, é o seguinte: durante a pandemia, gente, eu engordei, né? E aí eu fiquei o ano todo, o ano passado, reclamando que eu tava engordando, que eu tinha engordado. E aí comecei meu janeiro ali reclamando, nossa, que eu tenho que emagrecer, que eu tenho que emagrecer. Mas não adianta eu reclamar e eu não ter ação, né? Não adianta ficar só na teoria. Então a gente tem que colocar tudo em prática. Então, aprendem a falar menos e fazer mais, porque isso aí vai fazer parte do sucesso de vocês, isso vai fazer parte da evolução de vocês. Quando a gente aprende a falar menos e faz mais, as coisas automaticamente elas acontecem, tá? Então, é esse recadinho aí que eu quero deixar para vocês, tá bom? E só pra gente finalizar a live aqui rapidinho, gente, eu quero deixar 2 comunicados. Primeiro, que no dia 15 agora a gente vai começar uma nova turma aí da Semana da Designer de Sucesso. Eu vou ensinar tudo para vocês sobre o universo da fibra aí. Então, quem tiver o interesse de dar um up aí na profissão, ter mais conhecimento, que conhecimento é a coisa mais importante do mundo, vai aqui no meu perfil, que no link do meu perfil principal lá, vai ter um linkzinho azul, só você entrar dentro do meu grupo lá do WhatsApp, que é um grupo específico, tá, gente? Para as meninas participarem da Semana da Designer de Sucesso, tá? Então, quem não tá lá no grupo ainda, corre lá, porque a gente já vai encerrar as vagas, porque segunda-feira começa as nossas aulas, tá? Serão 4 dias de aulas e são 100% online e 100% gratuito, então qualquer pessoa pode participar, tá? E o segundo comunicado que eu quero deixar aqui para vocês é que tá tendo sorteio lá no feed, tá, gente? O sorteio de um curso iniciante meu online e também uma consultoria que é a Laís lá, que projetou o meu espaço lá, então ela também vai aí, a gente vai sortear também uma consultoria online dela. Então, se você tem o sonho, né, de ter aí o seu cantinho projetado do jeitinho que você quer, que você sonha, que é o que eu fiz esse ano, na verdade, ano passado, né? Vai lá, participa do sorteio, tá lá no meu feed e participa, porque quem sabe você não vai ser a ganhadora aí da nossa consultoria online com a Thaís, com a Laís, desculpa, e o curso online ainda comigo, tá? Então, gente, é isso. Uma ótima sexta-feira para todo mundo aí. E amanhã, provavelmente, eu vou voltar aqui para vocês surpresa, tá? Não vou marcar horário, não vou marcar tema e provavelmente amanhã eu vou vir aqui com live de demonstração para vocês, tá? Então, é isso. Boa noite. Muito obrigada pelo carinho de todo mundo aí, tá bom? Obrigado a todo mundo presente na live e amanhã eu tô de volta aqui para vocês. Beijo, fica com Deus.